E eu fui para tomar esse café e hoje fazem 10 anos que eu venho tomar café aqui na agência. Na volta, estourou a turbina do avião. Se eu tivesse morrido? Se eu tivesse morrido. Os meus sonhos iam todos comigo. E aquilo me trouxe uma sensação assim, poxa, eu vou tomar a decisão agora sobre a minha vida. A pergunta de milhões. O que significa B2S? A mulher toca o peão toca a boiada. Bem-vindos ao B2 Talks. Esse é o primeiro podcast nosso da B2S Marketing. Esse é um projeto que a gente há muito tempo gostaria de fazer e estamos inaugurando exatamente hoje. E junto comigo estão eles, os mais gloriosos, os mais lindos, os mais perfumados da internet, Bruno Munhão e Cíntia Micaela. Olá! Prazer estar aqui. E tirar do papel esse projeto muito legal que é do podcast, né? Exatamente. E hoje, exatamente, né... 2023, um grande ano, um ano ímpar, ano de fazer coisas ímpares. Estamos aqui exatamente nesse momento para falar sobre isso. E eu acho legal a gente falar um pouquinho, né, sobre a origem da agência e também a origem do podcast, né, que onde já passou tudo por começou. Tantos nomes, né? Sim. E o B2 Talks foi o escolhido. A gente fez um concurso internamente para ver que nome que seria e escolhemos o B2 Talks mesmo, né? Que era o nome que a gente... Foi o primeiro nome. Foi o primeiro nome que saiu e ficamos nesse mesmo. A gente até pensou em falar... os nomes eram um cadinho de Talks. Prosa e café. B2Cast. B2Cast. Mas já até exia. Hoje nos assombra, né? É. B2Cast. B2Pod. Então vários não nomes. se assustem Pode se... pá, e aí a gente viu que copiaram a gente antes. Os sócios também faziam A gente sentido. falou Cast Flow também era uma outra coisa, mas a gente percebeu que copiaram a gente. Isso. Então a gente ficou uma coisa mais assim, mais intimista mesmo, uma coisa mais nossa mesmo, né? Isso aí. Sim. Bem, vamos falar um pouco então da B2S, né? Esse ano nós comemoramos 12 anos de agência. Número 12, né? A completude é 10. 10 mais 2 é mais do que a completude, falando um pouco de astrologia já, que está no nosso universo. Ou seja, para você que está nos assistindo, você já percebe que Bruno Valente é nosso guru, astrólogo, que durante esse podcast você vai ouvir muito sobre astrologia, sobre Signo, numerologia, sobre Signos. tudo isso. Eu acho que a gente pode até, inclusive, fazer depois desse podcast um podcast de astrologia, eu acho. Adoro, eu acho super legal. Não é? E se a gente trouxer Eu não aqui entendo o nada. nosso astrólogo como convidado desse podcast? Também é legal. Eu também acho. Heitor, Osassi Heitor. Deixem seus comentários falando se você quer ou não esse tipo de conteúdo. Bem, mas vamos lá, vamos falar um pouquinho da B2S e a gente vai acabar entrando na astrologia também, né? Não sei se todos sabem, né? A B2S, ela nasceu de uma visão de mercado, uma visão que existia uma potencialidade enorme no digital. E isso é a parte romântica, na verdade, né? Na verdade, ela existiu porque, né, a princípio, eu fui demitido e aí... Né, os boletos estavam chegando e não tinha escolha, né? Ou você fazia alguma coisa, ou você... Não né? há motivação maior para o ser humano do que os boletos. Cara, coloca os boletos atrás de você e você vai ser uma pessoa extremamente trabalhadora, que não tem o que fazer, né? E foi mais ou menos assim, né? Logicamente que a gente, em 2012, exatamente no dia 8 de março, a gente teve a ideia de ter uma agência focada realmente olhando para o digital. A gente até pensou em ter uma agência olhando para o digital, para feiras e eventos, para licitação, que era um pouco do conhecimento que eu tinha desde então, né? É ruim falar da origem, assim, que fica sempre muito egocêntrico, né? Porque eu tenho que falar... Não, como mas eu Mas tava é lá você que eu tava tava lá. no mato, né? Eu tava lá... Tava carpindo só terreno. só tinha mato, só existia mato, então ela fica um pouco egocêntrico, mas eu prometo colocar uma dose de humor aí nessa história. E aí, o que aconteceu foi que, de fato, eu lembro que eu tinha muito medo de ter um negócio em si, embora eu sempre tive vontade de ter uma agência, mas eu fiquei um pouco receoso se daria realmente certo isso, porque como a gente foi construído, né, a minha família não tem nenhum empreendedor, né, nenhum que... A minha mãe, ela sempre prestou concurso, né, o meu pai...
ele era motorista de uma empresa, então assim, a gente não tinha ninguém que falou, vou abrir um negócio. Então não tinha muitas referências relacionadas a empreender. E para mim, e se desse certo, né? A dúvida era, né? E se eu começasse, para onde eu vou? Um cotô pro covô. Mas é natural, né? Acho que a dúvida e o medo faz parte da vida do empreendedor e nem por isso você deve parar, né? Sim. Exatamente. E eu lembro que assim, né, como tinha escolha, né, eu tive uma oportunidade em 2010, um amigo chamou para ter uma agência junto com ele, e eu falei, poxa, que legal, né, acho que eu vou. Cheguei para a empresa, falei, empresa, eu gostaria de vocês me mandarem embora, eu estou há 7 anos aqui, eu queria realmente que vocês mandassem embora, fizessem um acordo para que eu tivesse pelo menos uma base ali, né, um valor financeiro para eu segurar alguns meses, né, eu pensei exatamente nisso. E a empresa, eu só não fiz isso porque uma coisa que a empresa me falou, não. Ela falou, não, se você quiser, você pode ir. Uma palavra que mudou tudo. Mudou tudo, não. Se você quiser, você vai, mas eu não vou, né, eu não vou mandar você embora, né, porque envolve custos e outras coisas. Eu acabei ficando, esse meu amigo acabou seguindo a agência sozinho, e um mês depois ele pegou uma construtora de São Paulo enorme, assim, e logicamente, né, falei, poxa, eu, por falta de coragem, por falta de realmente, assim, de decisão, né, de tomar uma decisão sobre a minha vida, eu acabei não seguindo. Obviamente que hoje eu sei que não era meu caminho, né, seguir. Sim. Mas na época eu lembro que eu fiquei um pouco apreensivo quando eu olhava e falava, poxa, eu poderia ter realmente feito o sonho da minha vida acontecer ali e não fiz. Mas depois que eu fui demitido, eu fui demitido dia 14 de fevereiro, me assustei, embora eu queria sair da agência, eu queria sair da empresa no ano seguinte, a demissão ela realmente causa, né, essa... Que às vezes eles lembraram, né? Falando, ele pediu há um ano atrás, acho que agora dá, vamos... Tô precisando tirar alguém fazer a vontade aí, dele, ó, a oportunidade. Vocês avisaram ele? Não, vamos avisar, ele vai Agora gostar. ele vai saber. Vendedor externo. Ele vai ficar feliz. Um Mas consultor você queria, externo. só demorou um ano, As coisas não são do seu tempo, né? É mais ou menos isso. Mas foram 110 pessoas demitidas naquele dia e eu era uma das 110 pessoas. E aí eu dava aula na época, né? Dava aula à noite. Eu tinha essa questão ainda numa segunda renda dando aula à noite. Mas eu confesso que eu fiquei realmente receoso, né, de tudo isso. E precisei de um tempo para digerir um pouco sobre o aspecto de eu abrir ou não uma empresa. Falei, bem, eu fui demitido. Eu tenho uma viagem para o Chile em 2 semanas, que eu ia assistir o show do YouTube no Chile. E eu falei, poxa, eu vou esperar. Eu vou no show primeiro. Tô dando uma aula hoje à noite, né? E depois eu decido o que eu farei da minha vida. E aí eu fui no show do YouTube, né? Pro Chile, foi muito legal, né? Ainda mais com o dinheiro da rescisão. Comprei computador novo, na época um Sony Vaio, que era tipo um MacBook hoje. Era o computador da época, né? Foi muito legal. O MacBook... Não é da minha época, então eu não sei, desculpa. É que é Sony velho, né? Sony velho. Era muito legal. E aí, na volta, Eita. estourou a turbina do avião. E aí, né, foi um pouso de emergência, mas naquele momento ali, né, no avião, né, o avião indo para o aeroporto e com luz de emergência, a aeromoça chorando, porque a aeromoça começou a chorar, eu falei, cara... Não, é difícil, né? Se a aeromoça tá desesperada, imagina os passageiros. Ela que tá acostumada com isso aqui, tá chorando, pô, não deve ser normal. Realmente, acabou, né? E eu lembro que eu aceitei a morte aquele dia, né? Assim, é muito louco isso, né? Porque eu acabei aceitando que eu ia morrer aquele dia mesmo e comecei a agradecer a todo mundo da minha cabeça, né? Que foi um bom dia. E é muito louco pensar sobre isso. Mas quando estourou a turbina, fez um barulho muito grande, era de madrugada já. E aí, assim, né? O avião, eu lembro que o avião piscou, né? A pessoa do meu lado perguntou assim: piscou a luz do avião? E eu falei, não, você piscou. Mas eu sabia que tinha piscado, entendeu? Mas eu queria... Tava tentando acalmar as pessoas, né? Mas eu tava muito nervoso, porque eu morro de medo de avião, né? Mas eu falei, não, eu vou fazer o meu papel aqui. Aí o avião piscou 4 vezes, né? Meu Deus. Caramba, como você pisca rápido. Aí eu falei, agora foi, agora não tem muito o que fazer, não.
E aí, né, não sei se vocês já tiveram essa péssima experiência, mas... Graças a Deus, não. O avião ele fica inteiro escuro, só fica com uma linha verde no chão, assim, de emergência, porque a turbina é o que gera também energia pro avião. E era um Fokker 100, o Fokker 100 ele tem 2 turbinas lá atrás e uma turbina não funcionava. Então o avião ele ficava subindo e descendo assim, né? Ele teve uma batida forte quando chegou no aeroporto, bombeiro do lado, essas coisas todas. Só não fui naquela boia, sabe, que você sai assim, né? Que era, acho que isso, escorregador, que eu acho que isso traria, né, uma história melhor, assim, para tudo isso, né? Que tudo correu bem. Mas depois desse incidente, não sei se não era um acidente, era um incidente, eu acho que foi alguma coisa classificando ali, eu falei, poxa, né, ali naquele momento, não importava quem era o mais rico, quem era o mais pobre, quem tinha planos, quem era velho, quem era novo, né, ia acabar. E aquilo me trouxe uma sensação assim, poxa, eu vou tomar decisão agora sobre a minha vida. Eu vou realmente abrir a agência, porque de um modo geral eu ia morrer, né? E eu não morri, então... O e se, né? E se eu tivesse morrido? Se eu tivesse morrido? Os meus sonhos iam todos comigo, né? Então, dar o próximo passo e colocar o e se der certo. Exato. E, enfim, na volta a gente... eu pensei, não, eu vou realmente seguir com a agência e tal. E, obviamente, Deus nos permitiu, né, essa bênção de encontrar pessoas como vocês dois, né, que trilhou o caminho. Essa né? está na top 5 frases que ele falou. Aí. Top 8 já. Estamos em top 8. E foi crescendo os tops. Já vai chegar no top assim, 10, logo. De colocar vocês na vida e pessoas que realmente acreditaram que uma agência de marketing, né? A gente começou uma agência digital, uma agência totalmente online, assim, que a gente queria, ela tinha um espaço físico, mas nosso foco era só cuidar da parte de Google, só cuidar da parte de Twitter, que era uma frente na época digital que existia, né? Não tinha toda essa gestão de Facebook, de YouTube, tudo isso. Eu brinquei no começo. Era o que era, né? Não, acho que o marketing digital, de modo geral, não era o que é hoje, né? Não era. Não existia o WhatsApp. Né? Que bênção que era. E é muito interessante essa questão, porque na época a gente acreditava realmente que a gente podia fazer uma diferença relacionado à questão digital. Eu brinquei no começo que a gente tinha uma visão que o negócio ia crescer muito, mas era mentira, obviamente, porque a gente não tinha realmente essa visão. E as pessoas falam, caramba, lá atrás, vocês já viram esse mercado, vocês, né, se não é a agência mais antiga, é uma das mais antigas no digital dentro da região aqui, que olhou para isso, talvez uma das mais antigas que conquistou todos os selos do Google, que a gente sempre foi viciado nesse negócio de certificação Google e tudo isso. Então, talvez, né, trouxe essa questão e a gente realmente gosta, muito a gente faz e tudo evoluiu tanto e está evoluindo cada dia. A gente fala que a gente vai vender daqui a 6 meses algo que a gente até agora não conheceu. A gente nem sabe que existe, né? Nem sabe que existe e talvez nem exista ainda. Né? Então, essa mobilidade, essa questão do digital que nos trouxe até aqui. E foi muito legal o caminho que a gente chegou até aqui, o caminho de encontrar vocês nessa jornada, né? Provavelmente o Munhão em 2013. Eu entrei em 2013. Em 2013. Setembro de 2013. 10 anos. 10 anos. 10 anos esse ano, parabéns. Valeu. 10 anos. E continua assim, né? Igual, né? Mesma pessoa, mesmas piadas. Mesmas piadas, né? Pelo menos tem uma frequência aí, né? Tipo, uma constância, né? Uma constância. Isso aí. E a Cíntia, 16, então... Isso, 2016. 7 anos. 7 anos. Então, olha só, é um tempo voa, né? Voa. Rápido demais. Parece ontem. Parece ontem, exatamente. E foi muito legal, né? Tá aqui. Eu queria um pouco que vocês falassem da entrada de vocês também na agência. Acho que mas falando, então acho que a gente tinha que voltar um pouco na história. Pode. Porque assim, a gente sabe da história, mas as pessoas que estão nos assistindo não sabem da história, né? Antes de você trabalhar na agência, você trabalhava em outras empresas. O que você fazia nessa outra empresa que você trabalhava? Legal. Eu comecei a trabalhar no meu aniversário de 12 anos. No estacionamento de carro, eu limpava os carros lá, e o estacionamento era do meu padrinho.
E ele me pagava R$5 por semana. Olha só. Era um trabalho escravo. Inclusive, a gente está atrás dele. E ele me pagava, aliás, R$10 a cada 2 semanas. E eu comprava a revista Herói, que custava R$1,99. Eu comprava 5 revistas. Já acabava o seu salário ali. Pra revista. É isso aí. O Cavaleiro Zodíaco eu gostava muito na época. Né? E aí eu segui assim, fazendo uns bicos, né? Trabalhei em lojas de videogame, trabalhei em 2 lojas de videogame, que era um emprego muito bom, por sinal, eu amava aquilo, eu achava que aquilo era minha vida. Você queria trabalhar até hoje lá nessa loja? É que eles descobrem e mandam embora, essa é a questão. Mas assim... Senão estaria lá até hoje. Senão, né? A gente estaria lá, sim. Teve um convite pra se retirar e não teve Aí a gente acabou saindo, assim, porque se não chamar a polícia era complicado. Mas... profissionalmente, assim, eu fui no primeiro ano de faculdade agente de saúde da dengue, que era um serviço que a princípio você fala assim, pô, não tem nada a ver com nada, né? Mas era muito legal. Eu creio que as minhas habilidades de comunicação, de interação e de outras coisas envolvendo um pouco até de palestras mesmo, porque você acaba visitando, né? Eram cerca de 80 casas por dia que você tinha que fazer. E são 80 novas possibilidades de conversar. Então tinha aquela tiazinha que chamava você para tomar um café na sua casa. Tinha pessoas que não queriam e começavam a criticar a prefeitura com você, né? Então cada casa perfis, era né? uma surpresa diferente, era um aspecto diferente. E você tinha que... E algumas pessoas perguntavam sobre a dengue, como que era. E você realmente tinha que se aprofundar para explicar essas pessoas. Então foi um momento interessante. Depois disso eu comecei a trabalhar numa agência de publicidade, a Central de Marketing Mais Propaganda. Na época era a agência mais antiga da cidade, né? A Central ela fechou. O saudoso André Bastelli, né? Que faleceu em 2014. E foi um aprendizado muito grande, né? Foram 2 anos na agência, trabalhando nessa parte de comunicação mesmo. Era uma agência mais focada no brand, assim, de catálogo, ela tinha esse trabalho. E depois eu fui fazer um estágio numa multinacional chamada Actares, que ela era focada em fornecer equipamentos na área de água, energia e gás. Então, medidores de água, medidores elétricos, ela fabricava isso, mas a minha unidade específica era medidores de água. E eu trabalhei no marketing lá, 1 ano de estágio, depois mais 7 anos como analista de marketing mesmo, né? Fiquei dentro dessa praia, analista de marketing, conhecendo mais o lado corporativo do marketing, né? Eu participava de muitas feiras, muitos negócios, foi muito importante para mim. Eu ganhei muita musculatura com relação a isso, na questão de marketing mesmo. Consegui visitar, andei a primeira vez de avião, né? Dentro com a turbina funcionando. Sem problemas. Na época a turbina funcionava bem, né? Então conheci muitos lugares no Brasil por causa das feiras e por causa dessa empresa. Minha primeira viagem internacional também foi dessa multinacional, foi para Bélgica. Eu lembro até hoje que eu estava lá 1 semana na Bélgica e a Susan, né, que ela chamava, ela perguntava para mim, é a primeira vez aqui na Europa? E eu falei, aqui na Europa é a primeira vez. Ela falou assim, e no Brasil, você já foi para outros países? Coincidentemente, é a primeira vez também que eu saio do país. do país. Mas você não conhece mais nada. É a primeira vez mesmo que eu viajo. Então, se ela não tivesse perguntado tantas coisas, né? Eu realmente tinha ficado só ali na Bélgica e tudo isso. Brincadeiras à parte, foi uma viagem muito legal. Depois conheci França e voltei, né? Foi um rebrand. Saí em 2011 da empresa e durante todo esse processo, até mesmo lá na empresa, as pessoas me pediam freelancers para fazer. Então, embora eu não sou criativo, mas nas piadas, mas não na profissão. Não, você é criativo, né? Criador. Diferente. Exatamente. Sou criativo, né? Criador, obrigado pela denominação. Eu pegava muito freelance para fazer. Então, folders, anúncios, alguma coisa eu fazia. E eu meiava, né, com o criador, né? Então você já era empreendedor lá, mesmo que... Pode ter um olhar para isso. Já fazia ali o meio que empreendedorismo, recebia as demandas, passava elas,
pegava de volta e entregava. Você já fazia Exato. Eu só perguntava, intermédio você ali, né? faz isso? Eu falei, faço. E eu sempre falo isso, né? Até hoje. Até né? hoje, independente se eu faço ou não faço. Mas se eu não Você faço, eu conhece conheço pessoas alguém. que fazem. Mas, né? exatamente, o mais importante é isso. Não é E saber aí, fazer. quando você estava nessa empresa que é a Actares, né? Você tinha contato com outras agências também lá? Eu recebia muitas agências lá. Semanalmente as agências mandavam um portfólio, mandavam e-mail, querendo realmente assumir o marketing. A gente contratava as agências. E durante todo o processo, eu nunca encontrei uma agência realmente que pudesse sanar todos os meus problemas e entender realmente o meu negócio. Obviamente que encontrei agências que desenvolveram trabalhos durante o período comigo, e sou grato a eles, né? Sou amigo deles até hoje. Mas, até na época, eu comentava com essa agência e com outras que passaram, que eles não entendiam o meu negócio e o meu cliente. Eles meio que faziam um planejamento, e esse planejamento, eles meio que tiravam o logo da minha empresa na época e colocavam o logo de outra. Então, é um planejamento meio que conjunto, meio que... Eles tinham uma receitinha de bolo ali, Isso, né? e não funcionava, né? No caso, a empresa, ela 99% do faturamento, né, dos clientes eram através de licitação pública. E aí, às vezes a gente trazia assim, vou fazer um cartão fidelidade. É licitado, a gente não pode, se o cliente quiser, né, comprar, ele não pode comprar, porque é licitado. Então, assim, ele não entendia o cliente do cliente, ele só entendia... Ele tinha um bom relacionamento comigo, obviamente, mas ele não entendia realmente o meu negócio em si. E até por isso também, né, a gente depois, eu falo, poxa, não é impossível, eu devo estar contratando agências locais aqui, eu vou expandir essa busca e vou gastar mais dinheiro, mais budget para encontrar agências maiores. Fui para Campinas, comecei a buscar agências de Campinas, que tinha aquele vislumbre sobre agências, né, quando na faculdade, lá, pô, essa agência tem uma campanha legal, essa outra agência desenvolve uma linha bacana de trabalho. Realmente também não deu certo, né, as agências. Fui para São Paulo, então, com agências muito maiores. Mas, de novo, o aspecto da agência não era nem a arte em si, a criação específica, que eram realmente muito boas todas, né? Porém, eles não entendiam o meu negócio. Eles estavam olhando o negócio deles e assim, o que você precisa? Sabe, eu brinco que algumas agências falavam o seguinte, me manda o texto e a foto em alta que eu faço o anúncio, o folder aqui, alguma coisa. Poxa, se eu tiver que preparar o texto, achar uma foto em alta para te mandar, eu faço aqui dentro mesmo, entendeu? Sim. Então elas não entendiam essa questão, né? E foi exatamente pensando nisso que eu falei, poxa, existe um mercado aí, né? E dá para fazer um trabalho realmente mais profundo, entender o negócio do cliente. E aí, diante disso também que surgiu essa necessidade de ter uma agência. Legal. Uma história muito inspiradora. Muito legal. Obrigado. E legal de você falar isso de eles não entenderem a questão do negócio, que tudo isso formou o slogan que a B2S tem hoje, que é o seu negócio é o nosso negócio, né? Que de fato mostra que a B2S ela se alinha muito ao negócio do cliente, a gente se coloca muito assim, a gente entende muito o que ele precisa e a gente se coloca muito no lugar dele. Então, por isso que a gente acaba se tornando parte do negócio do cliente para poder executar aí tudo o que ele precisa, né? Exatamente. E se for pensar os nossos 3 círculos, que foi assim que foi inicialmente pensado, é a B2S junto com o círculo do cliente, depois coloca aí o logo da agência, né? O logo da agência. Então, é não entender somente o cliente, que é o círculo do meio, mas entender o cliente do cliente. A gente fala isso. Como que esse cliente compra do nosso cliente? Como que é esse aspecto? A gente sempre também teve um olhar assim, poxa, vamos olhar para a B2S como uma questão dos sales mesmo, de vendas. Do resultado, né? Olhar esse negócio e falar assim, poxa, a gente precisa realmente vender. O negócio só funciona se vender, porque lógico que a presença de marca, tudo isso, ela é importante, mas tudo isso é a longo prazo que a gente vai conseguir. Sim. E não a curto prazo. Curto prazo, o cliente precisa de orçamento, precisa de venda, de leads, tudo isso. A pergunta de milhões. O que significa B2S? Todo mundo sempre pergunta. É B2S ou é B2S? Pergunta de milhões. É como o cliente quiser chamar.
Você escolhe. Você escolhe, tem gente que fala BS2, né? Que é o coração, né? B, coração. Assim, fica até fofo, né? BS2, o coração. Essa questão. A gente tem alguns termos que a gente costuma comentar. Bom, bonito e salgado, porque a gente... O nosso preço é mais caro mesmo, a gente não tem problema a gente falar isso. Também tem 2 Bruno e Cíntia, que também daria certo. Esse é o que eu mais gosto. Não é? 2 Brunos e uma Cíntia. 2 Brunos e uma Cíntia. Cíntia com S, fica mais... O único detalhe é que meu nome é com C. Também fica bom. Eu gosto desse, né? Mas, como o nosso negócio está sempre voltado a aumento de faturamento em trabalho relacionado a isso, a gente se intitula Business to Sales, que seria negócios para vender, negócios para realmente desenvolver. A gente tem também o S de social, baseado no social media, e também na parte de relacionar também muito forte. Então, uma vez ou outra, a gente utiliza também a questão do relacionamento, que a gente acredita muito, que vivemos uma era de relacionamento muito forte. E queremos, né, valorizamos sobre tudo isso. E por isso... Nossa, travou aqui a voz. E por isso que a nossa missão também é ajudar os nossos clientes a vender mais, né? Isso aí. Tudo tá linkado a vendas, a trazer resultado e poder aí alavancar ainda mais os negócios através de forma digital, de forma online. Então hoje a gente é uma agência 360 que faz tudo para os nossos clientes para que eles tenham o maior resultado possível, né? É isso aí. E você, Munhão? Conta pra gente um pouquinho da sua trajetória profissional, além desses 10 anos de B2S. O que você fez antes? Onde você habitava? O que aconteceu na vida de Bruno Munhão? Bom, vamos lá. É uma história longa, mas eu vou encurtar pra vocês. Cara, desde muito novo, né, eu gostava muito da área de artes, assim, de desenhar, né, e gostava de mostrar isso pros outros. Desde que você era pequeno. Não, pequeno não, novo mesmo. Novo. Porque pequeno eu continuo. Entendi. Eu lembro que na 3ª série eu ganhei um concurso de desenho na escola. Nossa. E eu ganhei uma guitarra, foi muito legal. Uma guitarrinha de brinquedo e tal. E eu sempre gostei, né, dessa coisa de criar, enfim, né, da área de artes. E eu gostava muito de assistir também os comerciais de TV. Eu lembro que todo mundo queria pular, né, comercial de TV para assistir um programa, enfim. Né, na hora que saiu o comercial, todo mundo pegava o controle e saía pulando. E eu gostava de assistir, né? E queria entender. Eu fico imaginando, né, assim, o Faustão acontecendo, todo mundo sentado na poltrona. Aí vai pro comercial, as pessoas da casa do Munhão pegam o controle e saem pulando. Tamanha felicidade. Tamanha felicidade do comercial. Então, realmente, foi uma eu gostava muito. Então. Eu queria entender, tipo, como que era feito aquilo, né? Daí com a internet teve a possibilidade de você começar a ver make-offs e tal. Eu falei, cara, eu quero fazer isso, quero entender como que é feito e tal. E fui começando a entender que era a galera de publicidade, de marketing que desenvolvia essas questões. E lá em 2006, né, eu resolvi fazer um curso de publicidade e propaganda, um curso técnico, que foi quando conheci o Valente, que ele foi meu professor de criatividade, entre outras matérias lá. O que disse que não era criativo foi professor de criatividade. Exato, mas na verdade existe o criativo, na verdade não é o cara que cria, né? Existe o criativo e o criador, né? Então o cara que põe a mão na massa mesmo ali é o cara criador, que não necessariamente precisa ser o criativo e vice-versa. No caso eram os dois. Mas nem sempre acontece. Fontes, vozes da minha cabeça. Nem sempre acontece. Brincadeira, não era. Bom, mas aí eu já trabalhava, né? Comecei a trabalhar acho que com 13 anos. Foi quase igual o Valente, né? Eu lembro que eu fiz aniversário num sábado e na segunda-feira eu comecei a trabalhar. Comecei a trabalhar numa fábrica de estopa. Olha, que legal. Um negócio bem inusitado, né? E você trabalhava muito e aí... Estopava. Gente, agora que eles começaram com a piada, vai ser imparável. Vai ser difícil parar. Mas eu comecei lá, eu trabalhei cerca de 1 ano lá e logo depois eu entrei na Guarda Mirim, né, que aqui na cidade o pessoal chama de guardinha, Guarda Mirim, tem alguns lugares que são patrulheiros. Não, que era Guarda Mirim. Guardinha acho que era mais vocês. Pode ser. Pelo tamanho. Pelo tamanho, né? Pode ser. E aí eu comecei a trabalhar numa indústria, numa tinturaria têxtil, né? Fui até
terminar o tempo de guarda-mirim ali. Depois comecei esse curso e fiz um período de estágio lá na empresa ainda que eu já trabalhava. Mas em determinado momento eu falei assim, não, eu quero ir para a área mesmo, né, de comunicação, de publicidade. Não adianta eu estudar isso e continuar trabalhando, fazendo o que eu fazia ali. E não tinha um departamento de marketing na empresa, nada. Então não tinha como eu seguir nessa mesma área ali. Aí eu lembro que eu, distribuí currículo em todas as agências de Americana, né? Peguei a lista, não todas, mas da maioria delas. Cara, eu fui lá, levei um currículo, né? Elaborei um currículo na época um pouco diferente, né? Até incentivado pelo Valente. Falou, cara, se você vai procurar um emprego na área, né? Tenta ser diferente das pessoas que só entregam um currículo. Então, né, eu fiz um currículo num papel diferente. Eu lembro que tinha uma carta de apresentação e nessa carta tinha algumas palavras que se destacavam, né, e formavam uma outra frase. Olha que legal. E eu consegui um estágio em uma das agências. Foi um estágio curto, assim, de uma semana. Acho que eles não gostaram muito de mim, né? Então... Eles falaram que não gostaram mesmo. Você fazia muita piada. Acho que foi isso, vocês não aguentaram. Era uma agência mais offline, né? Acho que foi impressão sua. Meu Deus do céu, mas continuando a sua história, Bruno Munhão. Ele foi tomar água, quis agir nesse momento. Tava ajudando ele, né? Compor, entendeu? E quem tá só ouvindo o nosso podcast não percebeu. Ia ficar um silêncio. Eu imagino a pessoa trabalhando do nada, ela dando várias risadas, assim, né? Aí a pessoa do lado, você tá ouvindo o quê? Stand-up? Não, podcast de negócios. Mas assim, foi legal que eu conheci as pessoas ali, né? Já tive uma interação com a galera do meio e falei, cara, pô, isso é realmente o que eu quero. Em uma semana ali eu falei, é isso que eu quero e vou aprofundar, vou buscar coisas na área. E aí, cara, com 2 dias que eu estava em casa, né? Tipo, não tinha decidido ainda se eu vou sair de novo, levar currículo, como que eu vou buscar um outro emprego e tal. Um dos designers dessa agência me chamou, né? Na época era pelo MSN ainda, nem tinha WhatsApp. MSN, Cíntia, era o WhatsApp no computador. Eu lembro, eu usei MSN. E ao invés dos números de telefone era um e-mail. Não sei se era e-mail, o que isso significa. Mas hoje em dia eu preciso usar. Mas... Enfim, aí ele me chamou e falou assim, tem uma amiga minha que tem uma agência e está procurando um designer, né? Iniciante e tal, ela quer realmente... alguém para aprender, para desenvolver e tal, vai lá conversar com ela. Aí, poxa, eu achei legal, né? Assim, eu realmente não tinha quase nenhuma experiência com desenvolvimento, com criação mesmo em si. Eu gostava muito, mas eu tinha o curso ali, estava fazendo o curso há 1 ano e não tinha desenvolvido isso. Eu lembro que na época eu tinha um computador, era recente em casa, né? Eu não tinha essas habilidades, né, de criação e tal. Eu comecei a desenvolver ali. Fiz a entrevista, né? Aí a pessoa falou assim, não, eu quero alguém realmente desse perfil para aprender e crescer junto aqui na agência e tal. Era uma agência pequena na época, só tinha a proprietária e ela estava procurando mais uma pessoa realmente para desenvolvimento. Eu lembro que eu fiquei lá 2 ou 3 anos, fui desenvolvendo e assim, a agência não tinha uma demanda muito grande, né? Então nos tempos livres que eu tinha... outras épocas. Então eu lembro que nos tempos livres que eu tinha, cara, eu usava para aprender. Tempos livres? No tempo livre. Onde habita? Eu usava e essa pra agência aprender. ainda recebe currículo? Recebe até hoje. Você imagina, né? Tem um produto maravilhoso. E foi muito legal, assim, porque eu aprendi muito nessa época. Aprendi muito sobre design, sobre criação, a mexer no Photoshop, Illustrator, ensina nas ferramentas em si, eu aprendi muito. Aí em um determinado momento eu falei, poxa, né, mas queria crescer e a agência ainda estava nesse mesmo formato, né, da proprietária, mas eu falei, acho que é o momento de eu procurar algo novo, né. Aí surgiu a oportunidade, né, uma amiga, eu já estava na faculdade de publicidade e propaganda, aí uma amiga da faculdade falou assim, tem uma empresa que minha prima trabalha que está procurando alguém dessa área, você não tem interesse? Eu falei, tenho, vamos tentar, né. Aí mandei o currículo, avisei a pessoa que eu trabalhava, né? Falei, tô procurando, tô mandando currículo, tal. Foi super tranquilo, a gente se acertou ali, né? E deu certo, deu para essa outra vaga. E coincidentemente eu voltei para a área da têxtil, né? Digamos assim, era uma empresa que faz produção de fitas têxteis, né?
né? E eu entrei lá para fazer desenvolvimento de artes, essa parte. Não era o marketing em si, mas era a parte de desenvolvimento de produtos, né? Que foi quando eu tive uma grande experiência também, que a gente tinha um setor lá chamado de projetos especiais. Foi quando eu tive contato com grandes players, né? Por exemplo, Cacau Show, Boticário, Natura. E a gente começou a desenvolver projetos para esses players. Então, além da parte de desenvolvimento, criação ali, eu comecei a ter contato com essas empresas e entender um pouquinho mais de negócios deles mesmo. Né? E lá que você fazia os cadarços para aqueles tênis especiais, para as pessoas especiais. E agora eu não sei se é uma piada ou se é verdade. Foi lá que eu conheci o Naldo e a gente começou a esse trabalhava em projetos especiais para pessoas especiais. Ah, entendi. Com tênis especiais. Com tênis especiais para pessoas especiais. Mas assim, foi muito, um período muito legal, né? Que eu aprendi muita coisa, eu cresci profissionalmente muito lá, né? E eu lembro que na época eu e o Valente mantinha um contato assim de... às vezes se encontrava. Teve uma época que ele até mandou mensagem que estava procurando alguém para a área de marketing, mas acabou não dando certo, né? Ele entendeu que queria ele. Ah, entendi. Não deu certo para trabalhar com ele. Você tem alguém? Ele assim, não tenho. Imagina aquela parte que você tá flertando com uma pessoa, ela não entende ali, né? Eu sou um pouco devagar com isso, então não entendi os sinais naquela época. Aí acabou que em 2013, né, me convidaram a sair da empresa. Aí você educadamente, né? A gente acabou entrando num acordo, eles falaram assim, não venha mais. Eu falei, tudo bem, não vou. Presta atenção. Acontecendo isso com você, você tem que obedecer. Se a pessoa falar assim, ó, não pode vir mais. Não vai falar, não, mas posso vir amanhã? Mas amanhã, tudo bem, mas amanhã eu posso vir. Entendeu? Enfim. E eu sempre tive convites assim, né? Vamos lá tomar um café na agência, né? O Valente, os outros sócios dele sempre me convidavam, falavam assim, vamos tomar um café, vamos lá pra você conhecer a agência e tal. E, cara, eu tava decidido que eu ia seguir carreira solo, né? Pra mim, assim, eu falei, poxa, eu vou desenvolver alguma coisa na carreira solo aqui. Mas vou aproveitar agora que eu tenho um tempo e vou lá tomar um café, né? Aí ele falou assim, não, vem de segunda-feira, que segunda-feira a gente tem um café da manhã aqui na agência e tal. Eu falei, pode deixar, então eu levo o pão com mortadela. Lembro até hoje. E eu fui para tomar esse café e hoje fazem 10 anos que eu venho tomar café aqui na agência. Ai, que lindo esse final! É basicamente isso. Muito linda essa história, parabéns. Valeu. Adorei. Não, esse final foi muito lindo. Agora, Cíntia, aproveitando, né, conta pra gente agora, que você veio parar na agência, né? Uma mineira que veio pra Americana e tá aqui com a gente há 8 anos, 7 anos. 7 anos. Vou ter que embelezar melhor a minha história agora com esse grande finale que você fez, Nada, né? Na verdade, não foi nada disso. Foi assim, gente, eu tava desesperado e... Aí ele falou, toma um café. Eu falei, vou ficar aqui. Foi bem isso. Eu sou mineira, né? Como você já deu spoiler. Nasci numa cidade no sul de Minas que chama Nova Resende. E eu sempre fui muito comunicativa, então eu sempre gostei da área de comunicação. Mas as pessoas sempre me falavam que comunicação não dava dinheiro. Então era sempre a pessoa você que veio pra São Paulo confirmar. Aí eu tive agora certeza. Você tem certeza. Você volta pra lá e fala. Eu olhei e falei, vocês realmente, vocês estão certos. Realmente. Incrível. Só que era sempre assim, a pessoa que fez publicidade, jornalismo, ela era aquela pessoa que teve muito insucesso e fracasso. Sim, e aí... mas é assim até hoje. É assim até hoje, né? A gente sempre ouvia falar do tipo assim, quando a pessoa não sabia o que fazer, fazia publicidade. Porque parecia que era um curso até legal. Hoje. Até hoje é assim, hoje. né? E Quando tinha insucesso, né? Quando a pessoa falou fazer publicidade, não faça, por favor. Mas enfim, e aí eu nasci numa família muito comunicativa. Meu pai foi locutor por muitos anos de rádio, de rodeio. E aí ele me fazia ir pro rádio pra fazer lá parte da locução também. E ali eu fui aprendendo. E era locutor de rodeio? Ele foi também locutor de rodeio. Ele falava aquelas paradas, como que é? Repente, não é repente? Que repente? Tá. Frase. O versinho, os versos. De repente, pá. Ele falava os versinhos de rodeio, as Isso, coisas. não tem um nome específico aqueles versinhos? Ai, eu já não sei muito. Você sabe algum versinho? Não sei. Sabe não. sim. Não Vamos lá. sei. Acho que Vamos ela não lá. tá querendo Ela contar pra sabe gente. sim. Pensa num versinho Eu e fala não aí. sei. Que versinho? Eu não sei. Vamos procurar um versinho.
Não, produção, gente, haja um verso. Produção. Eu não sei nenhum verso. Alô, produção. Produção, entre em contato lá com a A Rádio gente, Nova a gente Resenha. fez, a Pega lá. gente fez, eu fiz um versinho na Opa. Beat Band, mas eu não lembro mais o verso. Produção, você pode, por favor, requisitar lá pro empresário da banda, se ele permite passar, Ela divulgar esse pra trecho. divulgar esse trecho aqui? Aí nós estamos vendo já isso. Fica tranquilo. Tá Continue bom, sua história. não daqui a agem, pouco. por favor. Continue aqui no nosso podcast que a Cíntia, ela vai fazer aquele versinho do rodeio daqui a pouquinho com aquele engajamento, com aquela energia, com aquele entusiasmo. Não aqui. crie expectativas, porque não farei. Então, em todo esse... Eu já até perdi o que eu tava falando, né? Você Mas fala da aí rádio. eu comecei a ir pro rádio e lá eu fazia o programa de sábado. Então era programa de música sertaneja, então eu tinha que aprender a falar no microfone, dicção e etc. E aí eu fui percebendo que eu era super comunicativa. Aí eu fiz vestibular para ciência da computação, passei, mas até que chegou um dia eu olhei pra minha mãe e falei: mãe, não quero fazer ciência da computação, quero publicidade. Minha mãe falou: graças a Deus, porque só você não estava percebendo que você não estava no caminho errado. E aí eu peguei e vim parar em Americana para fazer faculdade, mas eu queria trabalhar na área aqui, eu não queria ficar só em casa estudando e trabalhar numa empresa que não fosse de comunicação, E você veio pra cá pra estudar. para fazer faculdade. Sim, legal. vim com foco de fazer faculdade. E aí, quando eu tava no primeiro ano, no primeiro ano de faculdade, eu comecei a mapear e investigar mesmo todas as agências que tinham em Americana. E eu investigava a agência, os donos da agência, as pessoas que trabalhavam. E analisava qual agência eu achava mais legal para eu poder trabalhar. E aí, encontrei várias agências, dentre elas a B2S. Mas eu comecei a fazer estágio numa outra agência. Eu fiz estágio lá durante 4 meses. Só que essa agência era longe da minha casa e eu tinha que andar de ônibus. E lá em Minas não tem ônibus circular. Então eu odiava andar de ônibus. Lá vocês andavam do quê, assim? Ônibus Lá a quadricular. pé, carro. E aí eu não gostava de fazer todo esse trajeto de ônibus todos os dias e etc. Falei que era um lugar mais perto de casa. Foi aí que eu vi a vaga da Na B2S. rua da sua casa, assim. Bem na rua da minha casa. E aí, quando eu vi a vaga da B2S, era pra ser atendimento. E na minha cabeça, assim, lá eu era social media. E na minha cabeça eu queria muito ser atendimento, porque atendimento era a melhor função de uma agência. Eu tinha aprendido recentemente isso na faculdade. Aí eu peguei e falei: eu não vou mandar qualquer currículo. Eu vou criar um currículo, um e-mail que seja muito incrível para que eu realmente vá, pelo menos, para a entrevista. E aí, analisando a B2S, eu descobri que existiam muitos pontos que me uniam à B2S. Então, quando eu cheguei, a agência que cuidava do marketing da faculdade que eu estudava era a B2S. As pessoas que eu tinha contado sobre marketing era da B2S. A B2S ficava na rua da minha casa e eu nem sabia, descobri depois de um tempo. Então eu escrevi um e-mail falando sobre esses detalhes que me uniam à B2S e naquele momento eu investiguei a vida de quem? Bruno Valente. Então eu descobri Bruno Valente. Descobri Não que ele cantor, gostava, não cantor, Ah, tá. esse aqui. Descobri que ele gostava de astrologia, de Heineken, de café. Então eu coloquei esses detalhezinhos ali no e-mail. Legal. E aí ele respondeu o meu e-mail e me chamou para uma entrevista. Fui entrevistada, tava dando tudo certo, tudo incrível. Ele falou que tinha me adorado. Eu tinha adorado a agência, até que ele não me contratou para vaga de social media. De atendimento, quer dizer. Ele não me contratou. Mas ele disse, era em agosto, ele falou: mas sim, em outubro vai abrir uma outra vaga, se você quiser, essa vaga é sua. Mas assim, não se prenda a isso, se você encontrar outra oportunidade, tudo bem. E aí eu continuei na agência, até que em outubro, de fato, ele me chamou. E eu vim para a B2S e estou aqui há 7 anos. E aí me tornei social media, passei por todas as áreas da agência e continuo aqui até hoje. Então eu não tive tantas trajetórias profissionais, porque a B2S foi a empresa que me formou e fez tudo que eu sou hoje. Nossa. Precisava de um grande final, É, né? e depois falou assim: vou ter que inventar alguma coisa. Ah. É isso. Você já foi social media e agora é sócia Midas. Que tudo que você toca vira ouro. Nossa! Caramba. Esse hein? vai ser um corte. Obrigado. É. Com você, Cintia. Muito, muito legal. E como que foi a ideia de criar o podcast? Vamos falar sobre isso, né? Verdade. Com você, Cíntia. Acho que primeiro é porque a gente gosta muito de falar, nós três, né? Acho que dá pra perceber aqui no podcast que a gente gosta de falar bastante.
E a gente entende que a educação, o conhecimento, a informação é algo que nós aqui na B2S gostamos muito. Então, ter a possibilidade de fazer com que o pouquinho que a gente sabe se expanda para o máximo de pessoas possível é algo que faz com que a gente queira falar mais para mais pessoas e compartilhar, né? Então, quando a gente viu os formatos de podcast nascendo um tempo atrás, a gente já queria fazer, acabou que aconteceram várias coisas e eu acho que agora nós estamos no melhor momento para fazer o podcast mesmo, com a nossa estrutura aqui na agência mesmo, com a nossa equipe. Então, o podcast nasceu realmente para que a gente pudesse expressar aí a nossa rotina, a nossa vivência, os temas que às vezes a gente fala nós três em reunião e agora a gente pode falar para um monte de pessoa aí e essas pessoas podem interagir, conhecer mais sobre a B2S e conhecer um pouquinho mais sobre a gente. Eu acho que a ideia realmente é essa de compartilhar conhecimento, né? Experiências, enfim. A gente vê que, às vezes, pra gente, como a gente está no dia a dia, tem essa vivência, as coisas são muito comuns. Né? A gente já até discutiu isso, que é a questão da maldição do conhecimento. Né? Uhum. Às vezes, pra gente é algo tão óbvio, tão simples, tão comum, que pras pessoas não é. Né? Então, por que não transmitir isso, né? Compartilhar isso com as pessoas através de um programa, de podcast, enfim. E daí surgiu a ideia e tá sendo muito legal tá começando a gravar e participar disso tudo. Sim, tá sendo incrível. E ele trouxe o versinho, eu não vou falar o versinho. Cíntia, é seu versinho? Tá no seu Instagram? Não dá pra falar esse versinho, vamos fazer um corte aqui, edição, que não dá pra falar. Um versinho simples esse. Tá ficando Se você não fizer, eu imito você fazendo. Isso, imita. Isso, vai, não. O Munhão vai fazer por mim. O Munhão vai fazer um, eu faço outro, a Cíntia faz outro. Vamos escolher um pra Cíntia. Vamos ver que se inventerido esse. Aí no corte aí você coloca o meu. Peraí, que eu tenho que ler aqui primeiro, vamos lá. Amanhã tô campeão. Que isso, não, tem que ser surpresa. Não, mas é surpresa pra eles, não pra mim, né? É surpresa pros dois, entendeu? Então vamos lá. Tem que fazer voz de Isso. Eu vou fazer o berrante. Isso não é berrante, né? É um boi. É um boi errante. A mulher toca o peão toca a boiada, e a boiada toca o rodeio dessa gente apaixonada. Aê! Arrasou! Isso aí. Passei no teste? Passou e arrasou. Seu pai ficaria orgulhoso do Munhão? Eu ficaria orgulhoso. Vamos lá, Cíntia. Gente. É que tava tocando celular. Não dá pra fazer isso, não, gente do céu. Ai, que vergonha. No braço. Essa capinha do nosso senhor de 40 anos aqui. Sabia que se chama capinha caipira? Caipira? Quer dizer, meu pai falou isso, né? Não sei Isso, se chama cara. mesmo Não. ou se ele inventou. Tô morando num sítio, numa roça. Gente, tô com muita vergonha de fazer. Vamos lá, olha só, gente. Olha só uma profissional fazendo. Gente, não sou profissional, tô com muita vergonha. A mulher toca o peão toca a boiada toca o rodeio dessa gente apaixonada. Que vergonha! E agora o nosso editor Rick vai cortar isso do nosso podcast. E depois dessa vergonha, continuamos sobre o B2S Talks, B2 Talks. Tô até esquecendo o nome. Isso aí, não se assustem se vocês ouvirem outro nome, como a gente falou, né, no começo. Temos alguns nomes que ficaram fortes na cabeça, então tem hora que sai B2S Talks, B2 Talks, enfim. Mas o nome é B2 Talks e teremos quadros semanais. Então, toda semana você vai ver o nosso rostinho aqui ou você vai ouvir a nossa voz para te acompanhar aí aonde você quiser, no carro, no trabalho. Falaremos aqui sobre quais assuntos? Bom humor. Marketing. Empreendedorismo. Eu sou o Rick agora. Cultura pop. E o que der na telha. O Rick, ele quer fazer um podcast de cultura pop. Né? Ele quer trazer o cultura pop. Ele pode ser o podcast, né? Popcast. Pop Cultcat.
Não vai dar certo. E tudo que é voltado, então, para o universo de marketing, negócios, empreendedorismo. Pode ser que no futuro a gente traga pessoas aqui para a gente entrevistar. Ou seja, a gente vai construir esse podcast junto com você. Então, a gente espera que você participe com a gente, deixe sua curtida, seu comentário, compartilhe com os amigos, menos a gente passando vergonha, mas as partes interessantes do nosso conteúdo. Compartilhe com seus amigos e venha participar com a gente. Aproveita, segue a B2S, segue a gente aqui nas redes sociais. O Rick vai colocar aqui pra gente, né, os nossos arrobas. Isso aí. Então, para você não esquecer, já anota na agenda. Toda quarta-feira vai sair vídeo do nosso canal oficial no YouTube, que é B2S Marketing. E toda quinta tem os cortes lá do nosso canal. E também durante a semana você vai poder acompanhar os cortes nas nossas redes sociais. E esse foi o primeiro e mais um Beach Talks. Eu comi bronha. Por que você fala o primeiro e mais um? Você é o primeiro. O primeiro de muitos. É que isso ficou na minha cabeça, aí eu perdi o coisa. Então vai. Luz, câmera, ação. Esse foi o primeiro de muitos Beach Talks.